aquele estalo familiar no joelho ao subir escadas, ou a dor latejante depois de uma longa caminhada. Soa familiar, não é? Muitas vezes, pensamos que é apenas um companheiro inevitável da idade. Mas e se eu disser que a idade é uma resposta muito simplista? Hoje, vamos analisar as 7 principais causas pelas quais os joelhos começam a doer com o tempo. E eu prometo, no final, você vai descobrir que nem toda dor é igual, e que alguns problemas que associamos à velhice podem, na verdade, ser resolvidos. Vamos imaginar o nosso joelho por um segundo. Não é apenas osso contra osso, é um mecanismo extremamente complexo, uma verdadeira obra-prima da engenharia natural. Ele se dobra, se estende, gira um pouco e todos os dias suporta o peso de todo o nosso corpo. Dentro dele há amortecedores, as cartilagens e os meniscos, e o que mantém tudo unido são cordas resistentes, os ligamentos. É justamente nessa complexidade que reside sua vulnerabilidade. Com o tempo, cada um desses elementos é posto à prova. E a forma como o joelho responde a esses testes é o que determina a causa da dor. Então, a causa número 1, e esta é talvez a clássica dos clássicos, é a osteoartrose. Simplificando, trata-se do desgaste da nossa articulação do joelho. Imagine uma superfície perfeitamente lisa e escorregadia, como uma frigideira antiaderente ou um rolamento novo. É exatamente assim que a nossa cartilagem articular se apresenta na juventude. Ela cobre as extremidades dos ossos e permite que deslizem uns sobre os outros sem o mínimo atrito. É o nosso amortecedor natural. Mas os anos passam. Cada passo, cada degrau, cada quilo do nosso peso, tudo isso representa uma microcarga. Ao longo de décadas, esta cartilagem lisa vai se desgastando lenta, mas seguramente. A sua superfície torna-se rugosa, adelgaça-se e surgem microfissuras. E assim, em vez de um deslizamento suave, os ossos começam a friccionar-se um contra o outro, lentamente. Inicialmente, isso causa um leve desconforto. Depois, aparece aquele estalido matinal. E em seguida, uma dor surda e profunda, especialmente após a atividade física. Não é uma doença que surge da noite para o dia. É o resultado de um longo e fiel serviço dos nossos joelhos, e esta é a causa mais comum, mas, como veremos em breve, está longe de ser a única razão para a dor nos joelhos. Mas nem sempre o desgaste mecânico é o único culpado. Por vezes, o problema surge de uma perspectiva completamente diferente. E essa é a nossa segunda razão, uma revolta interna, ou cientificamente falando, a inflamação. Imagine que o seu corpo tem um próprio sistema de segurança, o sistema imunitário. A sua função é protegê-lo de invasores como vírus e bactérias. No entanto, por vezes, algo corre mal neste sistema, e ele, por engano, começa a atacar as suas próprias células saudáveis. É assim que funciona, por exemplo, a artrite reumatoide. O sistema imunitário, de repente, decide que a membrana da sua articulação é um inimigo e começa a combatê-la. Como resultado, o joelho não só dói, como incha, fica quente ao toque e avermelhado. Esta dor é frequentemente simétrica, ou seja, afeta ambos os joelhos ao mesmo tempo. Isto já não é um desgaste lento, é um ataque ativo. Mas há outro cenário de inflamação, a gota. Aqui, os culpados são minúsculos, mas muito afiados cristais de sal. Eles acumulam-se na articulação e comportam-se como agulhas microscópicas ou vidro partido. Literalmente, arranham os tecidos por dentro, provocando ataques de dor súbitos e incrivelmente intensos. O joelho pode inchar e ficar vermelho da noite para o dia. Portanto, se a artrose é um desgaste lento, as artrites inflamatórias são, antes, um incêndio que precisa de ser apagado com urgência. A terceira razão, os fantasmas do passado. Lembra-se daquela queda desastrosa a esquiar aos 20 anos? Ou do tornozelo torcido a jogar futebol na faculdade? Talvez apenas tenha dado um passo em falso nas escadas há uns 10 anos. Na altura,
Parecia uma coisa sem importância. Doía, e depois passou. Mas para o seu joelho, aquilo pode não ter passado sem deixar marcas. Cada uma dessas lesões, mesmo que pareça insignificante, pode deixar a sua marca. As partes mais vulneráveis são os meniscos e os ligamentos. Os meniscos são as nossas almofadas cartilaginosas que funcionam como amortecedores, e os ligamentos são os cabos resistentes que mantêm a articulação estável. Uma pequena ruptura do menisco ou uma distensão do ligamento na juventude comprometem a biomecânica ideal do joelho. A articulação torna-se um pouco menos estável e a carga começa a ser distribuída de forma incorreta. Durante anos, pode não notar nada, mas com o tempo e o desgaste natural, essa antiga falha começa a fazer-se sentir. A área exata onde houve a lesão outrora desgasta-se mais rapidamente. A dor pode surgir de repente, com um movimento específico, e nem sequer a associará imediatamente àquele acontecimento tão antigo. Mas são precisamente esses fantasmas do passado que frequentemente se tornam o gatilho para problemas sérios nos joelhos na idade adulta. E agora, passemos à quarta razão, que eu, brincando, chamo de inflamação do airbag do joelho. O nome oficial é bursite. Vamos entender o que é isso. Ao redor da nossa articulação do joelho, em pontos estrategicamente importantes, onde músculos e tendões atritam contra os ossos, a natureza colocou pequenas bolsas especiais, cheias de líquido. Estas são as chamadas bursas. Pode-se considerá-las como pequenas almofadas de gel, que proporcionam um deslizamento perfeito e protegem os tecidos do desgaste. Mas o que acontece quando, por exemplo, você passa muito tempo trabalhando no jardim, de joelhos, ou recebe um golpe direto no joelho? Essas bolsas podem não suportar. Elas ficam irritadas, inflamam-se, e a quantidade de líquido dentro delas aumenta consideravelmente. Como resultado, o joelho incha nesse local. Torna-se sensível e doloroso ao menor toque. A dor da bursite geralmente não é profunda e latejante, como na artrose, mas sim aguda e muito localizada. Você consegue apontar com o dedo exatamente onde a dor se localiza. É uma condição em que a mais leve pressão no joelho se torna uma tortura. Felizmente, trata-se de uma inflamação e, geralmente, responde bem ao tratamento. O quinto ponto da nossa lista é incrivelmente simples, mas nem por isso menos crucial: o excesso de peso. Não há como fugir da física nem das leis da gravidade. Os nossos joelhos são os pilares de sustentação de todo o corpo e foram projetados para suportar uma determinada carga. Agora, imagine o que acontece quando essa carga é sistematicamente excedida. Há uma matemática muito clara por trás disso. Cada quilo extra no seu corpo representa uma carga adicional sobre os joelhos de 4 vezes, e ao subir escadas, essa carga pode ser até 6 vezes maior. Pense bem, se você ganhou apenas 5 quilos extras, a cada passo, seus joelhos suportam uma carga como se você estivesse carregando uma mochila de 20 quilos de cimento. E se forem 10 quilos extras, ou 20, essa pressão constante, diária, ininterrupta, não passa impune. Ela literalmente achata e destrói a cartilagem articular, acelerando o seu desgaste em dezenas de vezes. Ela sobrecarrega os ligamentos e meniscos. Nesse cenário, tentar tratar o joelho com pomadas ou medicamentos é como tentar esvaziar a água de um barco que está afundando sem antes consertar o vazamento. O excesso de peso é um inimigo silencioso, mas o mais cruel dos nossos joelhos. E eliminá-lo é, muitas vezes, o primeiro e mais importante passo para se livrar da dor. E aqui está a sexta razão, e uma paradoxal: a falta de movimento. Poderíamos pensar que, se os joelhos doem, devemos poupá-los e evitar sobrecarregá-los, certo? Ficar no sofá e minimizar a atividade. Mas isso é um dos maiores e mais perigosos erros. Na verdade, é o sedentarismo, ou seja, a falta de movimento, que muitas vezes leva aos problemas nos joelhos. Pense nisto: a articulação do joelho, por si só, é apenas ossos e cartilagem.
A sua estabilidade e o seu bom funcionamento dependem diretamente dos músculos que a rodeiam. Músculos fortes da coxa, especialmente o quadríceps na parte da frente e os isquiotibiais na parte de trás da coxa, assim como os músculos da panturrilha, criam um espartilho muscular forte e elástico para o joelho. Este espartilho absorve uma grande parte do impacto e da carga ao caminhar, correr e saltar, aliviando a própria articulação. Quando nos movimentamos pouco, esses músculos enfraquecem e atrofiam-se. O espartilho desaparece. E todo o impacto, cada pisada no chão, recai diretamente sobre a cartilagem e os ligamentos desprotegidos. A articulação torna-se instável, solta. Daí a dor. Por isso, a atividade física moderada e, acima de tudo, correta, não é inimiga, mas sim a melhor amiga dos seus joelhos. O movimento nutre a cartilagem e fortalece a sua proteção. E, finalmente, a sétima e mais traiçoeira causa, a dor enganosa. Por vezes, o seu joelho pode estar a clamar por ajuda, mas o verdadeiro culpado encontra-se noutro lugar. É um cenário onde o tratamento não deve focar-se apenas onde a dor se manifesta, mas sim na sua origem. O exemplo mais frequente são os problemas na região lombar. Imagine um longo cabo elétrico que parte da sua coluna e desce pela perna. Se este nervo for comprimido na coluna vertebral, por exemplo, devido a uma hérnia de disco, um curto-circuito pode ocorrer em qualquer ponto ao longo do seu percurso. E, muito frequentemente, o sinal de dor manifesta-se precisamente na área do joelho. Poderá passar anos a aplicar pomadas, a fazer compressas no joelho, mas sem sucesso, pois a verdadeira fonte do problema está nas suas costas. Ou, olhando mais para baixo, problemas nos pés, como o pé chato, também podem ser os culpados. O pé é o alicerce do nosso corpo. Se a base ceder ou estiver desalinhada, toda a estrutura superior começa a funcionar de forma inadequada. Uma pisada incorreta altera o ângulo do tornozelo, o que, por sua vez, força o joelho a realizar um micromovimento a cada passo, para o qual não foi concebido. Ao longo de milhares de passos diários, isso leva ao desgaste e à dor. O mesmo se aplica a problemas na articulação da anca. Portanto, se o tratamento do joelho não estiver a surtir efeito, por vezes, vale a pena investigar os vizinhos de cima ou de baixo. E é exatamente aqui que surge a virada mais importante e, talvez, a mais esperançosa. Quando ouvimos a frase, joelhos doendo na terceira idade, logo surge na nossa mente a imagem de uma articulação destruída pela artrose, já sem salvação. Mas, como acabamos de descobrir, essa é apenas uma das 7 causas. Acontece que uma parcela enorme dos problemas com os joelhos não está ligada a uma destruição irreversível, mas sim a coisas sobre as quais podemos intervir. Inflamação pode e deve ser tratada. Excesso de peso pode ser reduzido. Músculos enfraquecidos podem ser fortalecidos com exercícios específicos. Até mesmo uma lesão antiga muitas vezes pode ser corrigida. Isso muda completamente a situação. Dor nos joelhos não é uma sentença de "chegou a velhice", mas um sinal do seu corpo. Um sinal que pede para entender a causa e agir. A dor no joelho é um sintoma, não um diagnóstico. E a chave para ter movimentos saudáveis em qualquer idade é entender de onde exatamente vem esse sinal. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se você achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder nossas próximas análises importantes. E agora, uma pergunta para você. Você já sofreu com dores nos joelhos? E o que mais te ajudou? Talvez o seu conselho nos comentários possa ser a salvação para outra pessoa. Compartilhe a sua experiência.